Vem aí uma nova era para Star Wars? Pois é, para você que acompanha aqui o canal, você sabe que tá rolando uma certa novela em relação à suposta aposentadoria da Kathleen Kennedy, que já teve rumor falando que ela já ia se aposentar em agosto, aí depois ela deu entrevista falando que não é bem assim, e agora esses rumores vêm ganhando cada vez mais força à medida que estamos chegando perto de agosto, que era a data original ali para o fim do mandato dela como presidente. E agora novos rumores sobre quem vai ser o seu substituto, né, o novo presidente da Lucasfilm, estão ganhando muitas forças e nós temos dois candidatos. Um que eu tenho certeza que os fãs já conhecem e gostam bastante, apesar de não ser o cara mais indicado para um posto de presidente, e outra que é uma executiva muito respeitada dentro da indústria, mas que segue um pouco mais a linha do que a gente já tem com a Kathleen Kennedy. Então vem comigo porque hoje a gente vai discutir em que pé que tá toda essa novela e o que isso vai significar para o futuro de Star Wars. Afinal, a gente já tá começando a ver algumas mudanças de que talvez o streaming não seja mais a casa para Star Wars, a gente possa voltar para o cinema. Então vem comigo para a gente trocar uma ideia sobre isso. Para isso vamos para esse artigo aqui do Screen Rant. Uma perturbação na força. A nova era da Lucasfilm está tomando forma, preparando as maiores mudanças em Star Wars desde 2012. Lembrando que 2012 foi o ano em que a Disney comprou a Lucasfilm. Uma nova era de Star Wars está chegando, com os últimos relatos sugerindo o que acontecerá quando Kathleen Kennedy finalmente deixar a presidência da Lucasfilm. A atual presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, foi escolhida a dedo por George Lucas como a sua sucessora. Isso é uma coisa que muita gente esquece, muita gente critica a Kathleen Kennedy, fala que ela não faz nada como George Lucas, mas foi o próprio cara que apontou ela como a sua sucessora após a venda para Disney. Embora Kennedy não tenha a intenção de se aposentar do cinema, há relatos consistentes de que ela vai em breve deixar o cargo atual de presidente da Lucasfilm. E o que eu tinha falado da entrevista dela, gente, era justamente disso. Os relatos e os rumores eram de que a Kathleen Kennedy ia deixar de ser a presidente da Lucasfilm em agosto desse ano, e aí ela deu uma entrevista falando que ela não ia para lugar nenhum, mas essa fala dela era em relação ao seu cargo como produtora de filmes, ou seja, ela vai continuar produzindo filmes, muito provavelmente filmes até da própria Disney e da própria Lucasfilm, como é o caso do Star Wars Starfighter, que é um filme que vai começar a ser filmado ano que vem, vai ter o Ryan Gosling como sua estrela, dirigido pelo Sean Levy e produzido pela Kathleen Kennedy. E na época a gente tinha comentado que isso parecia meio uma cortina de fumaça, e agora parece que isso está sendo confirmado, que realmente ela vai deixar a presidência do Lucasfilm muito em breve, embora ela vai continuar seguindo como uma produtora. Kennedy discutiu seu futuro em Star Wars em um comunicado oficial em fevereiro, insistindo que o que está acontecendo é simplesmente um planejamento normal de sucessão. O que está acontecendo na Lucasfilm é que eu venho conversando há muito tempo com Bob Iger e Alan Bergman sobre como seria uma eventual sucessão, enfatizou ela. A Lucasfilm provavelmente está longe de um anúncio formal, mas relatos persistentes sugerem que o futuro está se tornando claro. E aqui, né, os últimos rumores estavam praticamente certos, né, o que a gente estava esperando, que foi o que eu comentei. E ontem, né, o Hollywood Reporter publicou uma discussão sobre o planejamento de sucessão em Hollywood. Lá eles divulgaram um trecho importante sobre os planos atuais da Lucasfilm, embora seja importante ressaltar que o próprio ato de noticiar esse tipo de coisa muitas vezes atrapalha esses planos. Mas de qualquer jeito, o Hollywood Reporter disse: a Lucasfilm parece propensa a seguir esse caminho para substituir Kennedy, apesar das especulações sobre candidatos externos, incluindo a ex-chefe da 20th Century Fox, a Emma Watts. Fontes internas dizem que a empresa parece mais propensa a promover alguém de dentro. O cenário atual é de o diretor de criação Dave Filoni e a chefe de produção Carrie Beck, ambos veteranos na Lucasfilm, assumirem os cargos de co-diretor. Isso era uma possibilidade que a gente tinha falado nesse vídeo aqui, discutindo quem eram os possíveis candidatos. O Dave Filoni tem muita força por ser um cara que tem muita moral dentro da Lucasfilm, é um grande sucessor aí em termos de lore do próprio George Lucas, mas não é um cara que é muito executivo, não é um cara que teria a empáfia para um cargo de presidente. Já essa Carrie Beck já é alguém mais nessa linha, e a gente tinha dito que poderia ter essa opção de
co-diretores, ou seja, alguém mais executivo para essa parte mais burocrática e alguém mais criativo no Dave Filoni para realmente ter uma visão única para a franquia. Mas vamos voltar aqui, depois a gente discute sobre isso. Mesmo sendo um braço da Disney, a Lucasfilm continua sendo, em muitos aspectos, uma empresa familiar e como protegido de George Lucas, Dave Filoni é considerado um menino de ouro há muito tempo. Mas o problema é que ele pode estar muito imerso na tradição de Star Wars e corre o risco de levar a série para uma mitologia densa que acaba perdendo um público mais amplo. Ele não é o cara de Andor, ele é o cara de Ahsoka, disse uma fonte da Disney. E essa frase aqui é muito interessante pra gente parar e dar uma pensada. Um dos grandes problemas que a gente teve com a série da Ahsoka foi o fato dela funcionar como uma quinta temporada de Star Wars Rebels, ou seja, a série exige um dever de casa muito grande dos espectadores. Você precisava pelo menos ter assistido 4 temporadas de Rebels para já conhecer os personagens que foram apresentados. Dentro da série, a série não toma um tempo para apresentar os personagens para o novo público. Ela já parte do pressuposto que a galera que está assistindo já conhece eles, justamente para não perder tanto tempo tendo que reapresentar os personagens, mas isso acabou sendo um problema. Teve muita gente que assistiu apenas os filmes da franquia e as séries do Disney Plus e acabou ficando muito perdido ali durante a Ahsoka, não sabia quem era o Ezra, não sabia quem era a Sabine, não sabia quem era o Kanan, não sabia quem era a Hera. Então muita gente que é mais fã casual da franquia acabou boiando muito. Isso é um problema que acaba limitando as novas séries e projetos de Star Wars apenas aos fãs já existentes. E a gente sabe que para uma franquia é muito importante trazer novos fãs. E séries como The Mandalorian e até mesmo Andor estão conseguindo fazer isso. Andor pegando uma galera que quer mais um conteúdo adulto, um conteúdo mais denso, que não necessariamente já assistiu Star Wars, mas que gostou muito da série. Afinal, a série está sendo tida como a melhor série de 2025. Já The Mandalorian tem esse apelo mais comercial e está servindo como uma porta de entrada para novos fãs. Então eu entendo essa crítica aqui, essa preocupação em relação ao Filoni, e claro, vocês aqui do canal já conhecem também as nossas críticas a ele. A gente ama o Filoni, acho que ele é realmente um dos caras que mais entende de Star Wars, um dos caras que também tem muito dessa pegada do George Lucas mesmo, por ter trabalhado com ele, mas ele tem suas limitações e esse problema dele ficar sempre se autorreferenciando e sempre usando só os personagens dele ou só coisa de Clone Wars é algo que acaba sendo já tá ficando meio batido, sabe? Então é um problema, mas vamos voltar aqui que tem muita coisa pra gente falar. Beck, que ingressou na empresa em 2012, conhece os detalhes, mas nem ela nem Filoni tem muita experiência cinematográfica, o que poderia ser atenuado pela presença contínua de Kennedy como produtora em certos projetos de Star Wars, garantindo o controle de qualidade a curto prazo. Pois é, aqui o que a gente tinha comentado, que a Kathleen Kennedy vai seguir como produtora. E nesse quesito eu não tenho muito problema com ela, porque ela realmente é uma produtora boa, competente. O problema que eu tenho com a Kathleen Kennedy, que muitos fãs têm também, é ela como presidente da Lucasfilm, que tomou muitas decisões questionáveis. Dave Filoni é a escolha perfeita para continuar o legado de George Lucas. O The Hollywood Reporter observa com razão que a Lucasfilm é um negócio de família, e não há dúvidas de que Dave Filoni seria a escolha de George Lucas. Isso aqui eu concordo também. Se o George Lucas chegasse agora e falar quem eu quero que continue a história, eu tenho certeza que ele ia escolher o Filoni. Filoni ingressou no Lucasfilm para Star Wars The Clone Wars e rapidamente se tornou o protegido de George Lucas, aprendendo aos pés do mestre. Ele vem ascendendo na Lucasfilm desde então, passando para o live action e até mesmo escrevendo e dirigindo a série de TV Ahsoka no Disney Plus, e a segunda temporada já está em andamento. Filoni é o atual diretor de criação da Lucasfilm, uma função importante que lhe confere maior experiência administrativa. Então pode ser que esse cargo aí de diretor de criação possa ter sido um teste para o Filoni, quem sabe se preparando aí para uma eventual presidência. Eu já falei a minha opinião sobre quem deveria ser o sucessor da Kathleen Kennedy nesse vídeo aqui, se você quiser dar uma assistida lá, mas vamos ver o que mais tem aqui no artigo. Bom, a Molly Brizel, aqui do Screen Rant, teve o privilégio de falar com o Filoni na Celebration do Japão, e ela não pôde deixar de expressar algumas preocupações. Mesmo em nossa breve
breve conversa, a paixão genuína que ele tem por Star Wars e pelas histórias que cria é claramente evidente. Embora eu não tenha dúvidas de que Filoni poderia usar essa paixão para liderar a Lucasfilm, especialmente ao lado de alguém tão maravilhosa quanto Carrie Beck, meu medo é que as funções administrativas limitem a liberdade de Filoni em criar. Ele é muito protetor em relação ao que Star Wars é e ao que está se tornando. Não por uma sensação de controle, mas por um forte respeito pelo que George Lucas estabeleceu há tantos anos. Isso o tornaria um candidato maravilhoso para o cargo de liderança na Lucasfilm, mas provavelmente também o impediria de expressar essa paixão em suas narrativas com a mesma intensidade que o faz atualmente. Esse é um dos pontos negativos de ter o Filoni como o presidente, né? Ele teria menos tempo para criar séries, para elaborar, para ser showrunner, para realmente pôr a mão na massa e continuar aí o lore e a história, né? O rumo da história de Star Wars. Esqueça o comentário um tanto cortante de ele é o cara da Ahsoka. Esse é o verdadeiro perigo. Filoni é uma força criativa a ser reconhecida, e seria uma pena vê-lo preso na burocracia administrativa. Felizmente, parece que os chefes da Lucasfilm estão cientes desse risco, e a ideia em discussão é, supostamente, que Filoni atue como co-presidente em parceria com outra pessoa. E essa outra pessoa seria a Carrie Beck, então vamos entender um pouquinho mais sobre ela, porque eu confesso que também não conheço tanto sobre ela. Dave Filoni é um nome conhecido no fandom de Star Wars, e a triste verdade é que Carrie Beck também deveria ser. Embora, para ser justo, ela não tenha tido tanto destaque em convenções e eventos para os fãs. Isso fez com que alguns membros do fandom se mostrassem confusos sobre o motivo pelo qual o papel de co-presidente está sendo discutido em relação a alguém de quem não ouviram falar. Na realidade, Beck é uma membra-chave do Lucasfilm Story Group, trabalhando em algumas das séries de animação de maior sucesso, como Rebels, Bad Batch e a 7ª temporada de Clone Wars. Ela foi produtora de algumas das melhores séries de live action de Star Wars, incluindo a 2ª temporada de The Mandalorian, e colaborou com a Walt Disney Imagineering para criar os parques temáticos do Galaxy's Edge, que é o parque de Star Wars na Disney. Ela é conhecida por sua ética de trabalho e capacidade de coordenar equipes com destreza, perfeita para ser co-presidente. Bom, é um currículo muito interessante. Vale lembrar que a Lucasfilm Story Group é um grupo de escritores e profissionais que buscam manter a coesão do universo, né? A gente tem o Pablo Hidalgo também, que acho que é o cara principal ali. Então eles são como se fossem historiadores aí de Star Wars, para sempre fazer com que as novas produções se mantenham coesas e não passem por cima de outras coisas, apesar que isso evidentemente vira e mexe acaba acontecendo. Bom, e o artigo para aqui termina falando sobre a DC Studios, que mostrou o benefício de compartilhar o papel de presidente. O papel presidencial evoluiu muito desde que Kathleen Kennedy assumiu em 2012. Faz todo sentido nomear duas pessoas com habilidades diferentes, no caso Filoni e Beck são os criativos fenomenais, mas o Filoni é o visionário, enquanto a Beck é uma administradora extremamente competente. Esse é o mesmo tipo de abordagem que a Warner Brothers experimentou com a DC Studios, onde o James Gunn e o Peter Safran dividiram os papéis como co-presidentes. Posso facilmente ver que funcionaria muito bem para Lucasfilm também, permitindo que Filoni, em particular, continuasse criando. E é interessante, a gente ainda não tem certeza se deu certo na DC, porque o filme do Superman vai sair agora. Então a gente não sabe se vai ser um sucesso, se vai ser bom, se vai ser ruim, mas de qualquer jeito, esse modelo de ter um cara criativo para pensar no conteúdo e um outro executivo para fazer tudo acontecer faz sentido, porque cada um fica ali no seu papel e consegue focar naquilo que é melhor. Enquanto isso, o The Hollywood Reporter também prevê que Kathleen Kennedy continuará envolvida como produtora em alguns dos filmes de Star Wars. Isso deve ajudar a superar a única fraqueza real de Filoni e Beck, o fato de nenhum dos dois ter muita experiência com o cinema. Também se encaixa perfeitamente com os comentários da própria Kathleen Kennedy, pois ela insiste que não tem intenção de se aposentar como cineasta e está ansiosa para trabalhar nessa função. Bom, aqui exatamente o que a gente tinha falado no começo do vídeo. E por fim, o planejamento de sucessão é difícil. Não sabemos ao certo se a discussão do The Hollywood Reporter se provará profética. É bem possível que o próprio ato de reportar tenha gerado uma política interna suficiente para mudar as coisas. Dito isso, todas essas previsões fazem sentido e estão alinhadas com nossas próprias expectativas. Elas também seriam uma boa opção para Lucasfilm e para Star Wars no futuro. Bom, galera, então aqui é mais ou menos um update aí em toda essa novela da Kathleen Kennedy, do Dave Filoni e do futuro de Star Wars. Mas o que a gente pode dizer aqui com certeza é que a gente vai ter uma grande mudança na estratégia de conteúdo daqui pra frente. Se eu não me engano, o próprio Tony Gilroy deu uma entrevista essa semana falando que a Kathleen Kennedy, o pessoal da Disney, chegou pra ele e falou que o streaming
filme tá morto. Então, o novo foco aí das grandes indústrias e dos grandes estúdios pode ser talvez apostar em filmes mais baratos, né, filmes com menor orçamento nos cinemas, maximizando os lucros. Então a gente vai ver, na verdade a gente até já está vendo uma diminuição em anúncios de projetos de séries live action, tanto de Star Wars quanto Marvel e outras franquias, e um aumento no anúncio de filmes, né? A gente teve então na época da pandemia o movimento inverso, a gente começou a ter menos filmes de Star Wars e mais séries, e agora a gente pode estar vendo o oposto acontecer, menos séries e mais filmes. Eu sinceramente gosto disso porque eu acho que o lugar de Star Wars é nos cinemas. Agora a questão é, tem que ser filme com qualidade, não podemos mais ficar tendo filmes como Ascensão Skywalker. Isso faz muito mal para a franquia, e agora a gente tem que aproveitar que a gente tá numa época boa, onde o interesse por Star Wars parece ter dado uma bela de uma subida com Andor, com a volta aí de Battlefront 2, com a Celebration. Finalmente parece que a galera está voltando a consumir Star Wars, então a gente não pode vacilar, e eu espero aí que a Lucasfilm aprenda com os erros e traga filmes com boas histórias, bons personagens, e que a gente tenha um futuro melhor aí para Star Wars. Por hoje é isso, gostaria de agradecer nossos membros apoiadores, que são eles: Matheus Santos, Cyber Psycho, Christian Pereira, Houston Neno Gomes, Drone Mood Brasil e Vitor Bertoli Nascimento. Vocês são os caras. Muito obrigado aos outros membros também. Considere se tornar um membro para novidades, e vejo vocês na próxima, e this is the way.